Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de julho, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Isabel, Rainha de Portugal. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na África Setentrional, São Jucundiano, mártir. Data da morte incerta. Em Vata, no território de Bourges, na Aquitânia, atualmente na França, São Laureano, mártir. Morte entre os séculos III e IV. Em Cahors, também na Aquitânia, São Florencio, bispo, que São Paulino de Nola louva como humilde de coração, forte na graça divina e suave na palavra. Morte no século V. Em Langres, também na Aquitânia, São Valentim, presbítero e eremita. Morte no século V. Em Blange, no território de Arras, também na atual França, Santa Berta, abadesa, que, tendo ingressado com as filhas Gertrudes e Deutila no mosteiro por ela fundado, alguns anos depois viveu como reclusa numa pequena cela. Morte no ano 725. Em Eriços, na ilha de Lesbos, na Grécia, o passamento de Santo André de Creta, bispo de Gortina, que, com orações, hinos e cânticos de excelente composição, cantou os louvores de Deus e exaltou a Virgem Mãe de Deus Imaculada e elevada ao céu. Morte no ano 740. Em Augsburgo, cidade da Baviera, na atual Alemanha, Santo Uldarico ou Urico, bispo, ilustre pela sua admirável abstinência, liberalidade e assiduidade às vigílias, que, depois de 50 anos de episcopado, morreu nonagenário. Morte no ano 973. No mosteiro de Altecombe, junto ao lago Bourges, na Savoia, atualmente na França, o sepultamento do beato Bonifácio, bispo, de linhagem régia, que, depois de ter ingressado na Cartucha foi eleito para a sede de Bela e finalmente levado à sede de Cantuária, manifestando sempre grande solicitude pelo seu rebanho. Morte no ano 1270. Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o beato João de Vespignano. Morte entre o século XIII e XIV. Em Dorchester, na Inglaterra, os beatos mártires João, Conor O'Malley,
auto-apelidado Cornélio, presbítero pouco tempo antes admitido na Companhia de Jesus, Tomás Bosgrave, João Quere e Patrício Salmão, leigos que ajudaram este sacerdote, todos eles ao mesmo tempo, no reinado de Isabel I, glorificaram a Cristo com o martírio. Morte no ano 1594. Em York, também na Inglaterra, os beatos mártires Guilherme Andlebe, presbítero, Henrique Abbott, Tomás Varcope e Eduardo Fultorpo, leigos, que, na mesma perseguição, condenados à morte por causa da sua fidelidade à Igreja, depois de terem suportado ao mesmo tempo o suplício do patíbulo, partiram deste mundo e alcançaram a recompensa eterna. Morte no ano 1597. No Japão, o beato Pedro Kibi Kazui, presbítero da Companhia de Jesus, e 187 companheiros, mártires. Morte no ano 1639. Entre os Hurões, no território do Canadá, Santo Antônio Daniel, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, depois de terminar a celebração da missa, colocando-se à porta do oratório para proteger os neófitos do ataque dos inimigos indígenas, foi trespassado pelas flechas e lançado na fogueira. A sua memória celebra-se com a dos seus companheiros no dia 11 de outubro. Morte no ano 1648. Em Mauriac, junto ao Monte Cantal, na França, a beata Catarina Jarrige, virgem, da Ordem Terceira de São Domingos, que se tornou ilustre pelo auxílio aos pobres e aos enfermos, e durante a Revolução Francesa, defendeu de todos os modos os sacerdotes perseguidos e os visitava no cárcere. Morte no ano 1836. Em Enchoufu, cidade do Hunai, província da China, São Cesídio Giacomo Antônio, presbítero da Ordem dos Menores e mártir, que, durante a perseguição movida pelos Vietu, quando procurava proteger o Santíssimo Sacramento das investidas da multidão, foi apedrejado e, envolto num lençol imbuído em petróleo, morreu queimado. Morte no ano 1900. Em Turim, na Itália, o beato Pedro Jorge Frassati, um jovem que, militando nas associações de leigos católicos, se dedicou com grande diligência e alegria em iniciativas de desenvolvimento social e no exercício da caridade para com os pobres e os enfermos, até que, infectado por uma paralisia fulminante, partiu deste mundo. Morte no ano 1925. No campo de concentração de Auschwitz, perto de Cracóvia, na Polônia, o beato José Kowalski, mártir, que, durante a guerra, foi encarcerado por causa da sua fé em Cristo e, submetido a atrozes torturas, consumou o martírio. Morte no ano 1942. Em Santa Marinella, perto de Roma, a beata Maria Crucificada, Rosa Curcio, virgem, fundadora da Congregação das Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus. Morte no ano 1957. Vida de Santa Isabel Rainha de Portugal, mãe e rainha, bondosa e decidida, corajosa e pacificadora, foi amada com paixão por seus súditos. Seu segredo, o amor a Jesus crucificado acima de todas as coisas. Quem alguma vez teve a aprazível oportunidade de visitar Coimbra, certamente terá admirado suas numerosas maravilhas, desde o precioso jazigo de Dom Afonso Henriques, fundador do Reino de Portugal, até os variados e belos parques que adornam a cidade. Brilha ainda a histórica universidade que, através de suas sólidas raízes e requintados frutos, é a instituição que representa a maior expressão da língua portuguesa. Contudo, quem vem de longe não deixa de notar o sincero carinho dos habitantes por sua insigne padroeira, a Rainha Santa Isabel, o anjo de bondade e de paz que o Senhor mandou para Portugal. Curiosamente, Santa Isabel não é portuguesa de nascença. Quis a mão da providência colhê-la no solo aragonês, onde veio ao mundo no longínquo ano de 1271. Precedeu-a em nobreza e santidade sua tia-avó, Santa Isabel da Hungria, de quem herdou, além do nome, os mais excelentes predicados. A pequena filha de Pedro III de Aragão e de Constança da Sicília foi, a exemplo de sua tia, grande seguidora de São Francisco de Assis e uma alma toda voltada para os pobres e necessitados. Pacificou ânimos e guerras desde o berço até a hora da morte, e não houve, entre o primeiro nobre e o último, doente quem se furtasse à sua tão benéfica influência.
Todos saíam de sua presença dispostos a reconciliar-se com Deus e a perdoar o próximo. Uma menina que dulcificava os corações. Quando nasceu Santa Isabel, havia uma briga entre seu pai e seu avô, Jaime I, o Conquistador. Há tempo não se falavam, porque esse rei de Aragão não aprovava o casamento de seu filho Pedro com Dona Constança. Apenas nasceu a santa menina, foram-se apagando as desavenças domésticas e houve grande harmonia naquela casa real. O destemido avô não ocultava sua grande predileção por essa criança e fez questão de que ela fosse educada em seu palácio, para poder gozar de sua companhia. A razão mais profunda pela qual não queria separar-se dela era o sensível influxo de bênçãos e a suavidade que emanavam de sua pessoa. Num ambiente carregado de tensões e pesados encargos, aquele precioso tesouro dulcificava os corações. Após o falecimento de Jaime I, a infanta permaneceu ainda alguns anos com seus pais. Muito em breve ela se tornaria a rainha de Portugal. Na corte de Portugal. Em 1282 partiu para as terras lusas, a fim de contrair matrimônio com Dom Dinis, que acabava de subir ao trono. Nunca se tinha visto ali uma soberana de tamanha modéstia e amabilidade. Seu recolhimento e união com Deus não tardaram a cativar o povo, o qual logo retribuiu o amor de que estava sendo objeto. Para aumentar a confiança de todos na jovem soberana, concorreu a paz que ela obteve, logo ao chegar, entre Dom Dinis e seu irmão que lhe disputava a coroa. Sua vida na corte foi uma constante busca do sobrenatural. Sem omitir nenhuma das obrigações impostas pela sua condição de rainha, o seu coração não se prendeu a esta terra. Estava presente em todas as festividades do reino e sinceramente se regozijava com o povo, cingia a coroa e trajava os mais ricos vestidos para, ao lado do rei, receber as autoridades ilustres que vinham honrá-la e colocar-se a seu serviço. Entretanto, nem por isso envaideceu-se e desejou aquelas glórias para si. Julgava-se pecador e teria preferido 1000 vezes ser pobre a possuir todos os tesouros reais. Precursora da devoção à Imaculada. A oração e a vida de piedade exerceram papel primordial em sua existência, e foram a causa de todas as conquistas pelo bem do reino e das almas que ela obteve. Toda manhã assistia à Santa Missa em seu oratório com o espírito absorto em santas considerações. Desde os 8 anos de idade recitava o ofício divino, e acrescentou depois a recitação diária dos salmos penitenciais e outras devoções em honra dos santos e de Nossa Senhora. Sua devoção a Maria Santíssima foi terna e fecunda, legando à posteridade um traço indelével para a espiritualidade luso-brasileira, o patrocínio da Imaculada Conceição. De fato, foi Santa Isabel quem a escolheu como padroeira de Portugal e fez com que se celebrasse por primeira vez a sua festa, em 8 de dezembro de 1320, quando os raios das disputas teológicas em favor da Conceição Imaculada de Maria espargiam seus primeiros fulgores. Sofrimentos de esposa e rainha. Assim amparada pelas forças divinas, ela preparou-se para as grandes cruzes e dissabores que a aguardavam. Após o nascimento de seus 2 filhos, Constança e Afonso, a Rainha Santa suportou heroicamente a vida dissoluta que Dom Dinis passou a levar. Sem murmurar ou impacientar-se, ela muito rezou e fez penitência pela conversão do soberano. Assistiu ainda com maior sofrimento às inimizades entre governantes cristãos e seus parentes, que por ambição disputavam entre si terras e honrarias, e em consequência de suas pretensões, causavam derramamento de sangue. Corajosamente, Santa Isabel ergueu-se em toda a sua estatura e impediu uma grande quantidade de combates que estavam a ponto de estalar. Dom Dinis e Dom Afonso, irmão do rei, estavam em pé de guerra pela coroa de Portugal. O mesmo rei seu esposo tinha com o monarca de Castela, Sancho IX, sérias contendas em torno das fronteiras entre os reinos. Anos mais tarde, Dom Fernando IV de Castela e seu genro, e Dom Jaime II de Aragão e seu irmão, nutriam mutuamente uma feroz inimizade que caminhava para um terrível enfrentamento. Seu irmão, Frederico da Sicília, e Roberto de Nápoles guerreavam violentamente por razões políticas. Quantas lágrimas este quadro desolador custou a seu reto coração!
Erguendo constantes preces a Deus e implorando a cada um desses soberanos que ouvisse a voz da justiça, ela saiu vitoriosa em todas as desavenças nas quais interveio. A Rainha Santa provou que a paz não se deve tanto a tratados e a considerações de caráter econômico, quanto a almas santas que aplaquem a ira e o ódio por meio da mansidão e da clemência. Coragem e intrepidez de mãe. A mais pungente atuação de Santa Isabel, a que lhe custou mais sofrimentos e angústias, foi a de enfrentar a rebeldia de seu filho contra o rei. Desejoso de mandar logo no reino e julgando que a coroa tardava muito, o invejoso herdeiro quis proclamar-se rei e declarou guerra a Dom Dinis. Desprezando todos os bons exemplos que sua mãe sempre lhe dera, organizou um exército e defrontou-se contra o autor de seus dias. De um lado, o rei marcha diante de seus homens, disposto a tudo para manter o cargo que lhe cabe por direito. De outro, o filho insolente o enfrenta e despreza o mandato divino que obriga a honrar pai e mãe. No momento em que o silêncio nos dois campos inimigos indica o início da batalha, surge a figura intrépida da rainha, e em sua veloz montaria, ela rasga a arena da discórdia e se interpõe entre as criaturas que mais ama neste mundo, para implorar o perdão e a paz. Seu olhar, sempre carregado de doçura, volta-se desta vez severo e penetrante para o filho ambicioso: como te atreves a proceder deste modo? Pesa-te tanto assim a obediência que deves a teu pai e senhor? Que podes tu esperar do povo no dia em que te caiba governar o reino, se estás a legitimar a traição com este mau exemplo? Enfim, se de nada te servem os meus conselhos e carinho de mãe, teme ao menos a ira de Deus, que justamente castiga os escândalos. Seria possível resistir a este apelo materno, feito diante de milhares de súditos? Arrependido e cheio de confusão, o filho ajoelha-se sem replicar, pede perdão ao rei e jura-lhe fidelidade. Mais uma vez a Rainha Santa afasta as negras nuvens do horizonte e faz brilhar, para gáudio de todos, o arco-íris da bonança. A caridade e o amor aos pobres. A par de seu espírito pacificador, foi na prática da caridade e no amor aos pobres que o seu amor a Deus se projetou inteiramente. Tanto se dedicou aos fracos, cuidou dos enfermos, fundou hospitais e protegeu toda a categoria de desvalidos, que não é possível encontrar explicação humana para a fecundidade assombrosa de suas iniciativas. Quando a querida rainha saía no paço, uma multidão de infelizes a seguia, pedindo socorro, e nunca algum deles se retirava sem ser generosamente atendido. Gostava de cuidar pessoalmente dos leprosos mais repugnantes, tratar-lhes as chagas e lavar-lhes as roupas, encaminhava para uma vida digna os órfãos e as viúvas e até na hora da morte não abandonava os infelizes, para os quais providenciava uma sepultura digna e mandava celebrar missas em sufrágio de suas almas. Como corolário de sua fé inabalável, não poucos eram os doentes que saíam de sua presença inteiramente curados. Morre como terciária franciscana. Ao morrer Dom Dinis, em 1325, Santa Isabel contava 54 anos de idade, e ainda viveu mais 11. Nesse período abraçou a Ordem Terceira de São Francisco e abandonou as pompas da corte, a fim de viver exclusivamente para a oração e a caridade. Sua virtude heróica e a doação de si mesma atingiram o máximo esplendor, ela estava pronta para reinar no céu. No dia 4 de julho de 1336, enquanto intermediava uma ação de paz em Extremóis, veio Maria Santíssima buscá-la para a pátria definitiva, onde gozaria da glória eterna. Enquanto todos choravam a perda insuperável, ela se rejubilava por estar na iminência da posse definitiva do Deus a quem tão bem servirá. Suas últimas palavras foram: "E Maria, Mãe da Graça, Mãe de Misericórdia, protege-nos do inimigo e recebe-nos à hora da morte." Era desejo seu ser enterrado em Coimbra, no convento de Santa Clara, fundado por ela. Sua memória rapidamente ultrapassou as fronteiras do reino, e em todo o orbe cristão era conhecida aquela soberana que foi o mais belo ornato do glorioso Portugal. Uma canonização singular. O modo singular como Santa Isabel foi canonizada bem serve para mostrar o quanto, sendo a vontade de Deus glorificar algum de seus filhos ilustres, nenhum obstáculo humano é capaz de impedi-lo. Inumeráveis foram os milagres obtidos junto a seu corpo, que permanecia surpreendentemente incorrupto e exalava um bálsamo odorífico.
Em Portugal e na Espanha os devotos ansiavam por vê-la nos altares e dedicar igrejas em sua honra. Os soberanos que dela descendiam insistiam junto às autoridades eclesiásticas para acelerarem o processo. Santa Isabel evita que o príncipe rebelde, seu filho, inicie uma batalha contra o próprio pai, seu esposo. Santa Isabel apazigua seu filho. Igreja da Ordem Terceira Franciscana, Salvador, Brasil. Nos primórdios do século XVII, a canonização era o termo final de uma série de autorizações concedidas pela Santa Sé para a veneração dos santos. Sendo assim, era comum que apenas em algumas dioceses ou regiões se pudesse celebrar um bem-aventurado, mas saindo daquela jurisprudência o culto já não fosse oficial. Esse sistema, somado a uma série de numerosas canonizações naquele período, acabou levando o Papa Urbano VIII a instituir um sistema minucioso e cauto para a admissão de novos bem-aventurados no rol dos santos. Neste intuito reformador, apenas subiu ao sólio pontifício e logo declarou que não haveria de canonizar nenhum santo. E justo agora que tudo propiciava a glorificação definitiva da querida Rainha Isabel. Que fizeram os devotos agradecidos? Encomendaram aos céus o filial intento, e obtiveram pela oração o que pelos meios humanos não conseguiram. Após ter enviado várias cartas reforçando o pedido, e também um representante que muito insistiu junto a Urbano VIII, tudo que o soberano então reinante, Filipe IV, conseguiu foi que o Papa, por educação e cortesia, aceitasse uma imagem da veneranda rainha. Entretanto, pairava um desígnio superior sobre o intrincado caso. Tendo o Papa caído gravemente enfermo, com febres malignas e já quase sem esperança de vida, lembrou-se da rainha de Portugal. Tanto se falava de seu amor pelos doentes, de seu incansável zelo por curar-lhes o corpo e a alma. Encomendou-se a ela o Papa também, esquecendo-se de sua prudente reserva para com os justos de Deus. Eis que no dia seguinte amanheceu bom, sem nenhum risco de vida. Tão comovido ficou por ver a bondade de sua protetora que mudou o seu parecer. Canonizaria, por uma especial exceção, a rainha de Portugal, e o faria com o coração grande, alistando-se ele também nas fileiras de seus devotos. Assim se explica a magnífica cerimônia que teve lugar na Basílica de São Pedro, em 25 de maio de 1625. Nem antes nem depois, nos 21 anos de seu pontificado, Urbano VIII canonizou qualquer outro santo. Asterisco. Como é eloquente o exemplo que nos deu a bondosa Rainha Santa Isabel, a qual se abriu sem reservas para a mensagem do Evangelho e compreendeu que o tempo é breve e a figura deste mundo passa. Enfrentando as amargas consequências do vício e da vanglória que a rodeavam, ela manteve a integridade de quem não se entregou ao pecado e correspondeu com alegria aos desígnios divinos. Em Coimbra se conserva um precioso manuscrito com estas belas palavras a seu respeito: "E a cruz e os espinhos do meu Senhor são o meu cetro e a minha coroa." Eis o segredo de todos os maravilhosos frutos que ela colheu ao longo de sua vida, o amor a Jesus crucificado acima de todas as coisas. Sigamos seu rastro luminoso de quem só almeja os bens do alto, e obteremos também o inestimável dom da paz para nossos dias. Santa Isabel, Rainha de Portugal, rogai por nós.